pessoal, aqui é Gustavo Nadeu Bijos do canal TecnoApps. Vou entrevistar aqui o nosso amigo Diego, que é um especialista na questão de gestão e planejamento em várias áreas da agropecuária. E a gente vai bater um papo com ele aqui para saber qual que é a importância de se ter um bom gerenciamento, saber o custo do quilo do mel e outras informações bacanas aí em relação a gerenciamento e planejamento. Então vamos conversar aqui com o Diego, que sabe mais do que eu sobre esse assunto. Tudo bem, Diego? Tudo bem, como é que vai, Gustavo? Graças a Deus, tudo bem. E aí, como é que você entrou nessa área aí, sua formação e tudo mais? Na verdade, sou médico veterinário. Eu formei na mesma faculdade que o Gustavo, ele estava saindo, eu estava entrando. Então a gente se conhece faz um tempinho já. E eu sempre gostei muito da parte de número, de gestão. Mesmo na faculdade, foi a área que eu mais me interessei. E é uma área que chama muito pouca atenção do médico veterinário. Entendo. Todo mundo foge e eu gostei, eu sou do contra. Mas assim, abriu muito caminho na minha vida. Eu morei fora um tempo, fui mais para a parte prática, mexi com leite 2 anos na Nova Zelândia. Voltei para o Brasil, trabalhei no órgão fiscalizador do Mato Grosso. Mas desde que eu voltei para o Mato Grosso do Sul, aí vamos colocar, foi 2008, nós estamos falando quase 16 anos aí, eu estou mexendo com número. Legal. Aí, então, fiz algumas, não especializações, mas fiz curso de atualização, participei da parte de formação dos instrutores de ATEG do Senar. Então, assim, eu fui para Brasília, eu recebi a capacitação, aí, de acordo com o nosso desempenho e tal, acabei entrando na parte que treina do Senar Central. E daí, agora eu estou trabalhando numa fazenda, estou auxiliando nessa parte, só que eu percebi uma coisa, existe uma carência muito grande da informação produtiva da parte do produtor. Certo. O que acontece? Ele não sabe quanto custa o produto dele. Perfeito. E isso é uma dor do produtor que quase todos os produtores estão tendo. E não é só na apicultura, eu estou falando de de corte, soja... Qualquer área da agropecuária. Sim, digamos, umas são mais, outras menos especializadas. Por exemplo, na soja, já existe um pouco mais de aceitação, porque eles já vêm fazendo esse cálculo, uma área um pouco mais de ponta. Mas mesmo assim, alguns cálculos terminam na base, eles não dão aquela evoluída para o custo total, mas eles já têm uma noção maior. O caso da pecuária, muitos têm uma estimativa, mas não é bem real. E existe, por exemplo, uma parte da suinocultura e avicultura chama CADEC, que são grupos de negociação entre a indústria e o produtor, e a maior briga dos dois está sendo essa parte, porque a indústria põe um preço, o produtor fala que é outro, só que o produtor, cada um tem uma metodologia de levantar o custo, e a indústria vai ter a dela também para... Aí a negociação fica sempre meio truncada. Fica meio truncada. Então, o quê? É uma falta de domínio do produtor nessa parte de elaborar custo. Então, isso é uma coisa que é uma carência e não é só do produtor rural, é do brasileiro em si. O brasileiro não está acostumado a fazer essa questão de custo de produção, nem gerenciamento e nem planejamento. E além disso, eles não gostam de comparar. Um susto. Além dele olhar o preço dele, ele não quer saber qual tá o do outro. Porque se o outro produz mais barato, ele vai falar ou tá mentindo ou tá roubando. Então, esse é o primeiro instinto nosso. Eu falo nosso, porque eu sou brasileiro, também a gente fala isso. Mas é entender porque alguém tá mais barato do que eu, porque alguém tá mais caro do que o meu. É só isso. Certo. E é extremamente importante, e assim, para qualquer negócio, não só na área agropecuária, mas qualquer negócio, é importante você ter esses dados muito bem esclarecidos, né? Empresas e comércio já têm isso há muito mais tempo. O comércio, ele quebra muito mais rápido, vamos dizer assim. E algumas atividades não são atividades principais da pessoa. Por exemplo, apicultura, pelo que eu venho conversando com você, muitos ou é por hobby ou a segunda, terceira atividade ainda fazendo. E o problema é que você tem 2 ou 3 atividades, você não tem um custo de uma. Às vezes nem o custo da fazenda o cara tem. Então quem dirá separar o que é da apicultura, o que é do leite, o que é da horta. Então é um problema ainda a gente trabalhar isso. Mas isso tudo existem técnicas para ir resolvendo esse problema. Uma grande dificuldade dos apicultores, o pessoal que está nos assistindo sabe disso, é justamente assim, a grande maioria que eu percebi, também fui consultor do ATEG, a grande maioria não sabe como fazer, né?
tem várias fórmulas, vários programas, aplicativos, porém o pessoal se confunde bastante. Às vezes é muita informação para colocar, para poder chegar num custo de produção, mas existe um meio, talvez assim, mais simples e mais fácil que possa atender o apicultor, por exemplo. Então vamos dizer o seguinte, tem o mais simples, às vezes não é que é mais fácil, é mais simples. Mais mesmo. simples, por exemplo, se você fechar o custo de produção, Uhum. é o primeiro passo. Primeiro passo. Ponto. Uhum. Aí você pensa em planejamento, benchmark. Então qual que é o problema? Às vezes a pessoa quer entregar algo muito completo. Certo. Não está errado. Uhum. Às vezes você entrega um programa com tudo e às vezes o cara tem uma expectativa que entregando aquilo vai resolver todos os problemas do produtor. Certo. E essa pessoa que está pensando assim não está errada, pelo contrário, está correto. Uhum. A pergunta é, a pessoa está capacitada para preencher aquilo tudo? Entendi. Ou ela tem tempo para isso? Tá. Então qual que é a ideia? Primeiro, fecha o custo de produção. Perfeito. Porque eu trabalho com o quê? Gastando e ganhando. Uhum. O meu custo tem que ser menor do que a minha renda. Claro. Para eu continuar na atividade. A pergunta é, quanto custa o quilo do meu mel? Uhum. Essa é a pergunta básica. Certo. Aí vou falar um indicador, que não é bem, mas por exemplo, quantos quilômetros eu gasto para produzir 1 quilo de mel? 1 quilo de mel. Esse é um dos indicadores. Um dos indicadores. É assim, você fala, mas o que tem a ver com... Gente, a colmeia não é na tua casa, a colmeia está em algum lugar. Às vezes você não tem terra, mas você tem um deslocamento. Certo. Às vezes seria mais barato arrendar uma terra perto da minha cidade do que eu ter que andar 300 km para cuidar dessa colmeia. Certo. A pergunta é, quem faz essa conta? Uhum. Quem tem isso no papel? R$8, R$10 um quilo do mel, tá barato ou tá caro? Não tem como saber nesse Se caso. você não sabe quanto custa. Se o seu mel custar 6 no Uhum. custo total e você ganhar 8, ok. Gente, você está ganhando dinheiro. Certo. Agora o problema é o seguinte, percentualmente é um valor bem legal. Poucas atividades se remuneram desse tanto. O problema é o seguinte, quanto está custando real também hoje? Então se você não tem essa noção, e outra, se o meu mel custar 10, estão pagando 8 e tem gente produzindo a 6. Certo. E geralmente o pessoal costuma pegar como parâmetro aquele preço de supermercado, né? Isso. E o cara vende a R$50 no supermercado e o pessoal está pagando só isso. Mas é isso que você disse. O produtor não sabe nem o seu custo de produção. Exato. E ele também desconhece esse caminho até chegar na prateleira do supermercado. Tem vários outros custos. Eu vou dar um outro exemplo. No supermercado, com 3 kg de picanha, compra uma roupa que é 15 kg de boi. Certo. Mas você não entende o seguinte, o frigorífico ele tem uma margem em média de 1%. 1%. Só 1%. 1% de lucro. Ao ano, isso. Trabalhando bem. Nossa. Pessoal, agora vocês também percebam que assim, quem tem entreposto de mel aí pode ter também uma porcentagem muito próxima, né? O que acontece é o seguinte, uma fazenda, vamos colocar aí em média, vai produzir 500 cabeças de boi. Ok. O frigorífico abate em um dia 1.000. Nossa. Então aí que está o segredo. O frigorífico gira, muito dinheiro com uma margem baixa. Tá. O mercado, em alguns produtos, a margem dele é muito pequena. Arroz, feijão e carne são margens baixas no mercado porque isso atrai o cliente. Entendi. Agora, um barbeador, um bombom, a margem é mais alta. Claro. Porque o supérfluo, a margem do mercado, isso você pode conversar com o dono de mercado, porque o cliente vai atrás do básico. Perfeito. E esse básico, se ficar muito caro, os outros mercados diminuem a margem para trazer para o dele. Ganha concorrência. Então, assim, isso é uma questão, como não é bem um assunto, mas só para entender, porque o mel a 40 no mercado, monta um entreposto e monta uma loja, vê se você consegue vender a 40. Entendi. Se você colocar no teu custo, às vezes sai 60, 80. Perfeito. Porque você não tem o volume, você não tem a logística. Entendi. Aí você fala, Diego, o cara tá roubando, porque para mim ele paga 10, lá ele cobra 40. Você pulou um monte de coisa. Exato. O imposto no Brasil, para quem é prestador de serviço sabe, a gente paga 1/3 do que ganha. Ponto. Os entrepostos comerciais vão pagar imposto, vão ter o custo de funcionário, vai ter custo da fiscalização, vai ter milhares de custos.
E ele vai pagar um caminhão para levar esse mel. Para O distribuir. mercado vai pagar um outro caminhão para pegar esse mel, para colocar na prateleira. Ele vai pagar para isso, vai pagar um funcionário para isso. Ele vai ter que pagar ar-condicionado, iluminação, impostos em cima desse mel de novo. Tá. Então o mel não é taxado uma vez. Ele é taxado a venda do produtor para o entreposto. Certo. Do entreposto para o mercado. Do mercado para o consumidor. Certo. Então, loucura de imposto, mas é a realidade, né? A gente tem que trabalhar a gente vive no Brasil, esse é o custo do Brasil. Aham. A gente não tem que reclamar, a gente tem que entender. Exato. Para Perfeito. pessoas que ganham dinheiro, elas não reclamam, elas entendem e seguem a vida. Aham. Então, para entender isso, o produtor tem que saber, não é quanto que está pagando o mercado, e sim quanto custa o meu mel. Exato. Se o meu custo está maior do que a média dos produtores, eu estou produzindo errado. Ok. Se o meu custo está muito abaixo dos outros, às vezes eu não estou calculando direito. Entendi. E tem isso também. Falar, o fulano produz barato, tal. Não é bem assim. Por quê? Mas é meu filho que trabalha, meu filho eu não pago. Não tem custo. Não tem custo de funcionário, é meu filho. Então, esse é o tipo de coisa que não é maldade. Sim, é uma mascaração dos números, por quê? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. É o que eu disse. Ser mais simples não quer dizer ser mais fácil. Entendi. Ser mais simples, você conhecer o custo é o quê? É você saber o que você vai colocar em cada item. Entendi. Perfeito. E saber o seguinte, mas eu ganhei minha caixa. Tudo bem, você ganhou de um cara que está abandonando. Então o custo é zero? Não. O custo é o valor de uma caixa nova. Mas por que se eu não paguei? Vou dar um exemplo. O cara, quando não tem nada, ele casa. Ele dá uma festa de casamento para montar a casa. Certo. Concorda? Então, quanto que custou o sofá, a cama? Não custou nada. Teve a festa que eu ganhei do meu patrão, aí o pessoal... Do padrinho, aí o pessoal foi lá e me deu os presentes. Tudo bem. Você não pagou nada na mesa, geladeira, ferro elétrico, liquidificador, cama, ar-condicionado, nada. Ok. Ganhou tudo. Ganhou tudo. Vamos imaginar um mundo onde isso existe, ok? Então, quanto custaram os móveis da sua casa? Zero. Ok. Mas... você vai ter que trocar um dia. E como que você vai trocar? Se você não separou o dinheiro para essa troca. Então, essa caixa, ela se paga aos anos de uso dela. Entendi. Então, por mais que eu ganhei essas caixas, eu tenho que botar um valor para eu juntar para comprar uma caixa nova. Para comprar nova. outro, renovar, né? Por exemplo, muitos anos eu fui instrutor de Senar. O meu computador era um custo meu. Eu tinha computador, projetor, apontador laser, eu tinha essas coisas todas para... O que eu fazia? O meu computador eu comprava sempre um muito moderno, na época, porque eu precisava disso. E quando você compra um computador muito moderno, a vida média dele é 3 anos. Ok. Então, em 3 anos, eu tinha que separar uma parte que eu ganhava. Vou dar um exemplo, bem conta de padaria. Bem simples. Sim. Eu comprei um computador de 3 mil reais. Se ele dura 3 anos, quanto que eu tenho que juntar todo ano? R$1.000. R$1.000. Então é assim, com o computador, aí você coloca as suas roupas. Você não vai mal vestido para uma palestra. Você não vai. Então essas roupas têm que fazer parte do custo de produção. Então você coloca o computador, as roupas, o projetor. E esse era um custo que eu tinha anual que tinha que estar numa poupança. Certo. Então é assim que a gente vive sem se apertar. Então faz uma poupança para cada coisa. E já começa a administrar melhor. Mas isso é uma coisa mais adiante. Então, ou seja, o pontapé inicial é a gente saber o custo do quilo do mel, quanto a gente está gastando para produzir 1 quilo do mel. E esse é o primeiro passo para a gente chegar, talvez assim, até num planejamento mais apurado, vamos dizer. Você só planeja aquilo que você conhece. Exato. Se você não conhece o mercado comprador, se você não conhece as oportunidades do seu negócio, se você não conhece o custo, não existe planejamento. Então, o básico, dever de casa que tem que fazer hoje, anotar quanto gasta e pegar e emitir nota daquilo que ganha. Certo. Diego, eu nunca emiti nota na venda do mel. Cuidado. Mel sem nota pode ser um problema, porque... Quando passar a ser uma renda principal, como você justifica isso no contador? Entendi. Então,
o ideal seria que todo dinheiro que entrasse na fazenda fosse emitido uma nota de Uhum, venda. uhum. E para todo produto que entrasse na fazenda, você trazer a nota de compra. Entendi. Para você começar um fluxo de caixa. Pelo menos. É o mínimo. Tá, mínimo. Aham. Gente, vocês não têm fluxo de caixa, não têm noção dessa informação, então se atualizem, busquem, Uhum. porque não existe produzido achismo. Certo. Profissionalismo não tem achismo, né? Tem dados, Não, né? tem dados. Tem números. Maravilha. Bom, queria que você deixasse então uma mensagem para o pessoal aí em relação a essa questão inicial, para que a gente possa dar um pontapé aí numa transformação da apicultura que a gente necessita para deixá-la mais profissional, como a gente está tentando fazer, trabalhando bastante pelo Clube TecnoApps, para trabalhar todos esses pontos, essas dores da apicultura, para transformá-la realmente numa atividade mais profissional do que ela é hoje. Então, bom, gente, olha, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de aparecer aqui. Segundo, eu queria dizer a vocês que não é nada extremo. A gestão, a gente tem que andar nela passo a passo. Então, primeira coisa, conheça seus custos. Conhecendo seus custos, aí você vai ver como está a tua atividade. Se ela estiver boa, ótimo. Se não estiver tão bom, não se assuste, tá? Se não estiver tão bom, é uma oportunidade para você ver aonde você está errando. Então é por isso que a gente faz o controle. Não é para dizer quanto eu vou cobrar no meu mel, porque o mercado já põe esse preço. Esse é o ponto. O mercado já põe o preço para você. Então você tem que fazer um custo para viver dentro desse preço do mercado. Existe a variação de oferta, quando o mel está bom, cai o preço, porque ao mesmo tempo que sobe o preço, entra muita gente na atividade, em menos de um ano despenca, porque é uma oferta muito grande de mel. Aí o preço do mel vai lá para baixo. Muita gente vende os enxames, vende tudo, aí falta no mercado. Então, existe essa montanha-russa, não é só no mel. Toda atividade é assim. É assim na soja, no eucalipto, no gado de corte, gado de leite, sempre é assim. Isso se chama cadeia produtiva. Essa onda, ela tem alguns picos e baixos num período de anos. Isso tem até estudos, cada atividade tem o seu tempo. Mas não é o principal. O principal é saber que eu tenho que viver, a minha atividade tem que sobreviver daquilo que eu gasto. A pergunta é, o preço está sendo justo? Eu estou conseguindo produzir dentro do preço de mercado? É uma outra pergunta que você tem que se fazer. E terceiro, será que eu estou conseguindo calcular da forma correta? Estou distribuindo meus gastos da maneira correta? Essas são perguntas que vocês têm que se fazer. O que seria distribuir o gasto da maneira correta? Funcionário, as viagens, o mercado, será que está indo tudo para o mel? Ou você não está colocando o custo do mel embutindo em outra atividade que você tem? Então são coisas que a gente tem que começar a parar e pensar e refletir. A partir do momento que você reflete sobre a sua atividade, você imagina o que está acontecendo, os números vêm naturalmente e isso aí vai virar uma bússola para o seu negócio. Então o mínimo do mínimo é o custo de produção. A partir disso, vai abrir um leque na sua frente e aí você toma a decisão do que como você vai agir ou reagir àquele momento do mercado. Beleza, pessoal, é isso aí. Obrigado, Diego. Então, obrigado a você. sempre é um prazer conversar, ainda mais sobre essa questão tão importante para a gente deixar a nossa atividade cada vez mais profissional e todo mundo poder ter noção do que está realmente gastando, se o preço está justo ou não, e poder realmente deixar a atividade sendo conduzida de forma muito profissional e a gente ficando cada vez mais feliz com ela e mais profissional. E que, naturalmente, o gerenciamento e o planejamento vai surgindo com o aparecimento desses números para a gente tomar decisões mais assertivas em relação à atividade. Beleza? Muito obrigado aí, moçada. E até a próxima aí. Valeu, Diegão. Valeu, até mais.